Essa é a parte número 2 do vídeo, e para finalizar o vídeo eu separei aqui em 3 fases. Algumas das coisas que eu falei antes, elas vão ser repetidas aqui, mas de maneira bem rápida. Fase 1, fase 2, fase 3. A fase 1, ela está aqui em paralelo com o arrebatamento. Fase 2, em paralelo com as bodas e o casamento. E a fase 3, paralelo com o milênio. Aqui eu coloquei, de novo, os que ficaram vivos. Vou colocar na sequência correta, né? Os que morreram em Cristo e os que vão ficar vivos para o arrebatamento. Na fase 1, o primeiro ponto, a gente tem que ver o tempo do arrebatamento e a sequência correta dele, visando a linha pré-tribulacionista. O tempo do arrebatamento é aqui. Antes dos últimos 7 anos de grande tribulação, que eles dizem que são 7 anos. Aqui ocorre o arrebatamento. Os que morreram em Cristo e os que vão ficar vivos para a vinda do Senhor Jesus. Vamos colocar aqui 2 pontos. Os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, e depois os vivos, eles vão ser transformados. Eles vão ser transformados. Eles não vão passar pela morte. Essa é a sequência correta. E é a única sequência que o apóstolo Paulo explica nas suas cartas. Ele não diz mais nenhuma outra sequência. Então acontece o arrebatamento, os mortos ressuscitam primeiro, depois os vivos são transformados e eles são arrebatados juntos, a encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Aí aqui ocorre o arrebatamento. O próximo passo é a fase 2, 7 anos de grande tribulação. Parte da igreja sofrerá a ira de Deus. Então, a fase 2 é a grande tribulação e a ira de Deus. Aí a igreja, ela passa para as bodas. Casamento. 7 anos de bodas, assim dizem eles, que é para se cumprir a tradição judaica. Agora, a tradição judaica tem validade para eles. Eles olham para a tradição judaica para basear a sua linha de interpretação. Olha nos pontos que eles querem olhar somente. E aí o que acontece? Parte da igreja vai estar aqui. Vamos colocar aqui a igreja. Esses são os infiéis, mas que vão se converter durante o período da grande tribulação. Só que eles vão ter que passar pela grande tribulação e também sofrer a ira de Deus. Ainda que alguém possa argumentar, não, Luiz, eles não vão precisar passar pela grande tribulação e nem sofrer a ira de Deus, porque Deus é poderoso para proteger eles, mas é válido então para eles, para os que ficaram? Por que não é válido para o povo que foi arrebatado antes ser protegido na grande tribulação? Ainda que alguém possa argumentar isso, porque eles inventam todo tipo de argumento. Então a igreja vai estar aqui na grande tribulação. Aqui vocês sabem. Vamos colocar de outra cor. Aqui vai estar rolando os 1260 dias, profecia das 2 testemunhas, e aqui os 42 meses,
onde a besta vai fazer guerra contra os santos e vencer eles. Aí aqui no final da grande tribulação, Jesus vai estar vindo nas nuvens. Vou colocar aqui. Jesus está vindo nas nuvens. Isso daqui se encontra em Mateus 24, certo? Mateus 24. Vou colocar com outra cor. Mateus capítulo 24. O sermão ali foi somente para os judeus infiéis e para os que ficaram na grande tribulação, supostamente. Aí, de novo, vai acontecer aquela sequência, né? Os mortos vão ressuscitar. Creio que deve acontecer igual foi falado antes, né? Os mortos que morreram na grande tribulação ressuscitar primeiro. Aí depois os que ficaram vivos serem transformados. E aí o arrebatamento. Aí ocorre essa sequência novamente. E ela perde totalmente o sentido. Porque o apóstolo Paulo fala que os que morreram em Cristo não podem preceder os que estiverem vivos, porque o arrebatamento é junto. Se essa sequência toda vai se repetir na grande tribulação, vai ter parte da igreja que ressuscitou primeiro, que teve o corpo transformado primeiro, que foi arrebatado primeiro. E por que é válido? Porque aqui, nesse ponto, não é válido e nesse ponto é? Vocês compreendem o que eu estou querendo dizer? Aqui os mortos ressuscitam primeiro. Os vivos são transformados e aí ocorre o arrebatamento. Pronto, ninguém foi arrebatado na frente de ninguém, houve a sequência correta, mas aqui vai acontecer a mesma sequência e essas duas sequências elas vão se contradizer. Não vai se contradizer porque é a palavra do apóstolo Paulo. Mas de onde ele está tirando isso? Qual é a base? Então aqui em Mateus 24, Jesus está vindo, veio das bodas, veio pegar o povo, e aí eles vão para a fase número 3. É o reino de Cristo. Aí a igreja, que está aqui nas bodas, passa para o reino milenar. Lembra? Lá em Apocalipse 20, diz que os que morreram na grande tribulação, aqueles que foram decapitados, diz que eles reviveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Aí é a fase 3. Aí depois, irmãos, tem a questão das 3 últimas festas. Vou colocar esse papel aqui só para dar uma limpada no quadro. As trombetas, a expiação e os tabernáculos. Aonde vocês acham que elas ocorrem? Onde será que elas ocorrem? Aqui no início da semana? Ocorre a festa das trombetas? Um pouquinho aqui, né? Aonde será que os pré-tribulacionistas iriam colocar o cumprimento das últimas 3 festas? E a expiação, que é o mês 7, dia 10? Ela ocorre aqui, na primeira parte, aqui na segunda, os 42 meses, ou aqui? Aonde que ocorre isso? Eu não sei onde eles colocam essa expiação. E a festa dos tabernáculos? Bom, a festa dos tabernáculos com certeza eles devem colocar aqui. Certo? Só que aí a gente tem as bodas. Bodas é casamento. E aqui já ocorreu 7 anos. Aí aqui acaba as bodas e entra os tabernáculos. O que eles não perceberam é que as bodas estão alinhado com os tabernáculos. Então eles não resolvem bem essa questão aqui das últimas 3 festas.
porque também eles entendem de maneira incompleta as 4 primeiras. Então eu vou colocar aqui como eu interpreto essas 3 festas. A festa das trombetas eu coloco aqui. No início da semana. Início da última semana, né? A expiação eu coloco no final. Na volta de Cristo. E a festa dos tabernáculos eu coloco aqui com o reino milenar. Pode colocar aqui que é o milênio. E aqui são as bodas do Cordeiro. Elas não duram só 7 anos. As bodas do Cordeiro é muito mais do que aquilo que a gente pensa. Não é só mesa, vinho, sentar na mesa com Abraão, etc. e tal. As bodas do Cordeiro mostram a justiça sobre toda a terra. Pode ver que elas, lá em Apocalipse 19, elas estão em contraste com a queda da Grande Babilônia, com o fim do reino da besta, etc. e tal. Justiça sobre a terra. E aí vem os 1000 anos no reino de Cristo, aí as bodas do Cordeiro. É assim que eu interpreto as últimas 3 festas finais.